Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Apocalipse 22. Vamos ler do 12 ao 15. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, como está, né, a sua comunhão com o Senhor? Como está, né, a nossa comunhão com o Senhor? Será que estamos, né, praticando verdadeiramente, né, o que o Senhor nos ordenou, o que o Senhor nos manda, para que possamos, né, entrar na cidade pelas portas, para que possamos, né, ser recebido, né, pelo Senhor Jesus com alegria quando Ele nos chamar aqui dessa terra. Irmãos, a palavra do Senhor está falando, né? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Será, né, que estamos sendo dignos, né, de receber o galardão da parte do Senhor, um galardão de honra, porque através dessa palavra, né, o Senhor nos traz um alerta, né, para que venhamos nos posicionar, né, diante do Senhor, com retidão, com integridade, né, para quando o Senhor nos chamar dessa terra, que venhamos, né, estar com o Senhor, para que não venhamos, né, ser envergonhados, né, naquele dia, para que o Senhor fale, né, conosco, né, vinde bendito, né, do Senhor, e que o Senhor não fale conosco, né, que não nos conhece. Irmãos, duro vai ser, né, para nós, né, naquele dia, quando o Senhor nos chamar, se não estivermos, né, diante do Senhor, com integridade mesmo, né? Se não formos salvos, né, pelo Senhor, porque estamos vivendo, né, uma geração de pessoas que têm brincado muito, né, com a palavra do Senhor, brincado, né, com o Evangelho. Pessoas que se dizem, né, cristão, que professam, né, a fé em Cristo, mas fazem tudo totalmente ao contrário. E não pensam, né, que vai chegar o dia que cada um de nós, né, vamos ter que prestar contas, né, ao Senhor, pelo que fizemos aqui, né, de bom ou de ruim. Então, irmãos, através dessa palavra, né, o Senhor está falando aqui, né, no 14, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, irmãos, será que estamos, né, fazendo por onde, né, entrarmos na cidade, né, pelas portas? Porque a palavra do Senhor também fala, né, uma passagem que na palavra do Senhor também fala, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir, né, e abrir a porta, o Senhor entra, né? E o Senhor transforma, e o Senhor muda cenário e situação. Mas quantas vezes, né, vemos o Senhor batendo na porta e não damos ouvidos, né? Não queremos receber o Senhor em nossa casa, em nossa vida. Então, irmãos, que através dessa palavra, né, venha surgir em nós, né, um despertamento, né, porque estamos vendo, né, que estamos caminhando a cada dia, né, para o fim, porque estamos vendo tanta coisa aqui nesse mundo que é só Jesus mesmo, viu? Coisas que é até inacreditável, né?
mas tudo está acontecendo, né? Para cumprimento aqui da palavra do Senhor mesmo. Então, irmãos, que através dessa palavra, né, que venhamos pedir graça a Deus, misericórdia, né? Pedir para que o Senhor nos firme a cada dia, né, na rocha que é o Senhor. Pedir para que o Senhor nos ajude, né, a permanecer firme, a permanecer de fé, ou de pé, orando e buscando, né? Não só por nós, né? Mas pelos nossos, mas pelo povo, né? Do Senhor. Muitos que se encontram, né? Fracos, enfraquecidos, sem forças, né? Para buscar o Senhor. E por aqueles também, né? Que já confessaram a fé em Cristo, mas por alguma situação, né? Caiu e não tem forças, né? Para voltar. Que venhamos orar, que venhamos interceder. Porque quando chegar aquele grande dia, né? Para que venhamos ser ali chamados, né? Pelo Senhor para estarmos com Ele. E aqui, irmãos, no 15 vai falar assim: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, irmão, muitas vezes, né? A gente tá vendo, né? O povo aí vivendo de qualquer jeito. O povo fazendo tudo que não agrada ao Senhor. Sem pensar, né? Que a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. E se o Senhor nos chamar, né? E não estivermos, né? Verdadeiramente, né? Em Cristo. Duro será, né? Aquele grande dia. Porque a palavra do Senhor vai falar, né? Que vai haver pranto e ranger de dentes, né? Para aqueles que forem, né? Lançados ali, né? No lago, né? De fogo, que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então, que venhamos buscar cada dia do Senhor, né? A santificação, que venhamos buscar forças, né? Do Senhor. Que venhamos estar firmes no Senhor, para que naquele grande dia, né, venhamos estar com o Senhor. Então, irmãos, foi essa palavra aqui de reflexão que o Senhor nos deu, né, para esse dia. E aqui também, irmãos, no 20 também, do 12 ao 15, vai falar assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então a palavra do Senhor está falando, né? Que João, né? Que aqui foi a visão, né? De João. Que João viu, né? Os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, irmãos, muitas vezes vivemos, né, como se o Senhor não estivesse vendo, né, e a palavra do Senhor está falando, né, que vamos ser julgados, né, pelo que estiver escrito ali, né, nos livros, através de acordo com o que fizemos aqui, né, nessa terra. Vamos ser julgados segundo as nossas obras, né? Se buscarmos ao Senhor e fazermos, né, a vontade do Senhor, que agrada ao Senhor, né? Não vamos ser lançados ali, né, naquele lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos. Mas se não fizermos, né, a palavra do Senhor é quem está falando, que aquele lago, né, já está preparado para quem não fizer a vontade do Senhor, para quem não buscar o Senhor verdadeiramente. O Senhor não fez, né, aquele lago, não preparou aquele lago, né, de fogo ali para nós, não. Ali foi para Satanás e seus anjos, mas muita gente busca, né, procura fazer tudo que agrada a Satanás e vai ter, né, o mesmo fim que ele. Infelizmente, quem buscar, né, fazer o que agrada a Satanás vai ter o mesmo fim que ele. Mas se você buscar, né, agradar o Senhor, fazer a vontade do Senhor, a palavra do Senhor está falando que o que tem preparado para nós, né,
É a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, irmãos, aqui no 13 vai falar assim: e deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, muita gente pensa, né? Ah, morreu, acabou. Não, não acabou. A palavra do Senhor mesmo está falando, né? Que deu mar aos seus mortos. Não importa onde você morreu, né? Se foi no mar, se foi afogado, né? Ou se foi uma morte mesmo, assim, onde você foi, né? Para o inferno já, junto com atormentada ali por Satanás. Naquele grande dia, né? Todos vão dar, né? Os mortos ao Senhor. Todos vão estar ali, né? De frente ali ao Senhor para ser julgados pelo Senhor. Então, essa ideia, né, de que morreu, acabou, não existe, porque a palavra do Senhor mesmo é quem está falando, né? Quem já morreu também, quando chegar aquele grande dia, vai se apresentar ali diante do Senhor. E o Senhor vai julgar, né, conforme as suas obras. E aqui, irmãos, no 14 vai falar assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a palavra do Senhor está falando, né? Que vai haver uma segunda morte. Não só essa aqui, né? Da terra aqui, que a gente morre, né? E o povo pensa que acabou. Não. Vai ter outra segunda morte, que é a que você, né? Vai passar se você não fizer o que agrada ao Senhor, que vai ser lançado, né, ali no lago de fogo, junto com Satanás, né, e os seus anjos. Então, irmãos, que venhamos buscar, né, do Senhor, que venhamos buscar fazer a vontade do Senhor, porque ainda que morrermos aqui, né, nessa terra, quando chegar o dia do Senhor nos chamar, né, vamos reinar com Cristo, né, eternamente. Então, que não venhamos, né, a fazer o que agrada a Satanás, para que não venhamos passar, né, por essa segunda morte, que a palavra do Senhor vai falar, né, que é terrível, que não foi preparada para nós. Então, que venhamos pedir misericórdia mesmo ao Senhor, pedir para que o Senhor venha nos guardar nossa mente, né, o nosso coração, os nossos pensamentos, para que venhamos, né, buscar agradar ao Senhor, para que venhamos buscar fazer tudo conforme o Senhor nos ordena. Porque a palavra do Senhor fala, né, que o Senhor, Ele deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que cresce nele, né, viesse a ser salvo por Ele. Então, que venhamos, né, reconhecer, né, o sacrifício de Jesus ali na cruz, pela minha e pela tua vida, e pedir para que o Senhor venha nos guardar, né, nos guardar de cairmos, né, em laços, em tentações, para que não venhamos ter o mesmo fim, né, que Satanás e seus anjos. Amém, irmãos? Então foi essa palavra, né, que o Senhor me deu para me estar compartilhando aqui, né, com os irmãos, para que venhamos estar buscando a santidade a cada dia, para que tenhamos buscar estar, né, diante do Senhor com integridade, né, com verdade, porque a palavra do Senhor mesmo está falando, né, que muitos ficarão de fora. Então que venhamos nos firmar mesmo no Senhor, para que venhamos alcançar do Senhor, né, vida eterna com Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos alerta, Senhor, pela Tua palavra, né, que nos instrui, Senhor, o caminho que devemos andar. Pai, obrigada porque o Senhor deu o Teu Filho, né, para morrer naquela cruz, né, por nós que não somos nem merecedoras, mas o Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, tem nos dado chances aqui nessa terra, né, para fazer o que Te agrada, para que venhamos, né, reinar com Cristo eternamente. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Pai,
Quero te pedir também que onde essa palavra chegue ao Senhor, entre com cura, com libertação, com salvação, Senhor. Que o Senhor entregue essa palavra, né, a cada um que necessita ouvir, meu Pai. Quero te pedir também que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.